Fala galera, aqui fala é Brenda Strong Car, fazendo mais um vídeo aqui com uma dica. A gente tá com essa montana aqui, né, motorzinho GM, todo mundo conhece aí. Junto ao cabeçote tá queimada, tá? Misturou água com óleo, você puxa a vareta ali, você vê, né, aquele aspecto parecendo um doce de leite, né, que é a mistura da água do óleo, ela fica com aquele aspecto, tá? E o cliente alegou o seguinte: esse carro é utilizado pela equipe dele, os colaboradores dele, e o pessoal alegou que não marcou no painel, ou seja, o carro não mostrou que ele estava em alta temperatura, né? E a gente tem como testar isso, tá? Hoje, graças ao estudo e à tecnologia, né, a gente tem como evidenciar se realmente não mostrou ou se mostrou e o pessoal não viu, né? Porque assim, não é querer dedurar ninguém, gente, longe disso, mas é querer encontrar um problema, porque se não está mostrando lá dentro do painel, depois que resolver o problema do cabeçote, a gente tem que encontrar o causador que não está mostrando essa temperatura elevada lá no painel, tá? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo aqui? A gente está aqui com a década resistível. O que que é isso? Ela simula a resistência, tá, do sensor de temperatura. Eu conecto ela lá no conector que comunica com o módulo, né, de direção, unidade de comando eletrônico, né, central. Eu vou simular aqui as resistências, né? E a temperatura vai mudar aqui, ó, no rastreador, porque o scanner ele está conectado com a central. E eu estou simulando várias condições do sensor de temperatura, que eu já até removi do carro, tampei lá para não ficar vazando líquido, tá? Então a gente está com a enciclopédia automotivo doutoria aberta aqui, ó. Vou te dar um exemplo, tá? Com uma resistência lá, ó, de 2.650, esse carro vai estar marcando mais ou menos 17 graus, tá? Então a gente vai lá, ó, eu vou colocar 2.650, tá? Mais ou menos 17 graus. A gente vai ver, ó, aqui deu um pouquinho a mais, vocês estão vendo? Tem uma tolerância, tá, gente? Mas enfim, aqui tá um pouquinho a mais, 26. Mas vamos lá, ó. Esse carro a 100 graus, a resistência dele, ó, tá lá no 185. Então vamos colocar aqui, ó, zerar aqui, descer aqui. Vamos colocar aqui 185. Vamos ver para quando foi a temperatura. 98 graus. Tá vendo? Ou seja, tá, gente? Até agora a gente tem a conclusão que não há um problema no chicote e não há um problema com a unidade de comando eletrônico, a central. Porque ela tá entendendo a resistência que esse sensor passa para ela, tá? Ó, resistência 185 ohms, temperatura de 98 graus, né? E aí ela entra com as estratégias, tá? Por exemplo, ó, a 100 graus ela liga a primeira velocidade da ventoinha, né? Etc e tal. Tem várias estratégias. Agora a gente vai testar esse sensor aqui para ver se ele está lendo corretamente. Pessoal, vamos lá. Segunda parte do teste, estamos testando o sensor de temperatura agora. Estamos simulando a mesma situação que ele vive lá no sistema de arrefecimento do carro, que é a temperatura do líquido de arrefecimento lá no veículo ali até ultrapassa, né, 100 graus Celsius, mas lá o sistema está fechado. Aqui, quando ela chega a 100, ela muda de estado, né, de líquido para vapor. Vocês estão vendo o vapor subindo aqui, tá? Mas enfim, a gente consegue ter aqui, né, antes eu quero explicar que o que esse sensor, ele tem uma propriedade, ele é um sensor NTC. O que quer dizer isso? À medida que a temperatura sobe, a resistência cai, tá? A própria tabela nos mostra isso, ó. A 20 graus, ele tá com a resistência de 2.500 ohms, né? Já a 100, ele tá aproximadamente com 185, né? Então a gente tá a aproximadamente 100 graus, ó, quase batendo na casa dos 100, né? Sensor ali. E quando a gente vem aqui, ó, verificar a resistência, a gente consegue comprovar, né, que ele tá com 189 ohms, ou seja, 185 para 189 é tolerável. Então qual que é a conclusão que a gente chega, tá? Que o sensor
ele está funcionando corretamente. A gente não tem um problema nesse sensor de temperatura. Ele manda as informações corretas para a central. A central a gente já testou também, que recebe essas informações corretas, ou seja, já testamos chicote, né, e módulo, tá? Agora a única coisa que a gente vai testar agora é painel, para ver se o painel tá pegando todas as informações e tá mostrando para o usuário. Pessoal, vamos lá, último teste, tá? Tô com a ignição ligada aqui, década resistiva lá, simulando o sensor de temperatura, tá? Eu coloquei aqui uma resistência de 85. Vocês lembram lá da propriedade que eu falei com vocês, esse sensor NTC, né? À medida que a temperatura sobe, a resistência cai, ou seja, à medida que a resistência, vão inverter. A resistência está baixa, a temperatura tem que estar alta, né? É diretamente, inversamente proporcional, né? Eu ia falar bobagem. Coloquei aqui uma resistência de 85. Olha lá o que aconteceu lá com o painel. A temperatura foi lá acima, formando pro cara, ó, para esse carro que tá fervendo. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar para 185. Ó, a 185 ohms, que equivale na nossa tabela, ó, última linha, 185, né, a 100 graus Celsius, ele estabilizou lá a temperatura lá a 4 risquinhos, né, o que tá correto. Ou seja, aqui nós não temos um problema de informação do painel, nem do sensor de temperatura, nem da unidade de comando eletrônico, que é o módulo, nem de chicote. Aqui, infelizmente, o carro informou para o condutor que estava fervendo, né? E é normal, gente, a gente, né, não anda tão atento ao painel quanto a gente deveria. Infelizmente não viu e queimou a junta do cabeçote do veículo.